Olá, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Yara Guiar, eu sou médica cardiologista e por aqui a gente acredita que você é protagonista da sua saúde. A imensa maioria das doenças são evitáveis e mesmo quando já instaladas, as suas escolhas serão determinantes para viver com qualidade e ter longevidade. E o nosso assunto de hoje é uma daquelas doenças que podem passar despercebidos por muitos pacientes e até por muitos colegas médicos. Pode ser confundido com uma dor muscular, mas ela pode ter consequências muito graves, que são as tromboses. Mas antes de começar, eu já quero pedir para você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, porque vai vir informação de qualidade. Eu tenho certeza que você pode ajudar alguém com esse vídeo. E para falar desse assunto, eu convidei o meu amigo e sócio, Dr. Eduardo Daroud, que é cirurgião vascular pelo Instituto Dante Pazanese, tem título de especialista tanto de cirurgia vascular como cirurgia endovascular e ecodoppler, e é meu sócio e proprietário da Vercol Especialidade. Seja bem-vindo, Du. Muito obrigada. Oi, obrigado. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui no seu canal. Muito bom a gente conversar sobre esse tema que bastante repercussão e é um tema muito legal de sempre ficar falando, sempre estar à tona, né? Com certeza. E as tromboses, elas podem sim, né, fazer parte de síndromes genéticas. A gente sabe que isso é um fator preponderante nas tromboses. Porém, eu acho que na imensa maioria das vezes estão correlacionados com fatores comportamentais e perioperatórios, né? Ela acaba fazendo parte da vida do cardiologista, porque a gente sempre fala sobre isso em pré-operatórios, em risco cirúrgico, e faz parte da vida do vascular que está aí constantemente tratando isso. Vamos começar conceituando. O que é uma trombose e como que ela se caracteriza? A trombose nada mais é do que a formação de um trombo, coágulo, uma obstrução do vaso localizado, né, ou extenso, prejuindo e ainda não tendo, obstruindo todo o fluxo daquela região, né? Então isso é o trombose. Formou um coágulo, obstruiu, entupiu a veia. E a veia e esse fluxo sanguíneo não Isso, passa, né? Fica ali retido. Exatamente, aí dificulta toda a parte circulatória do membro. E aí, essa trombose, ela pode acontecer em vários locais, né? Exatamente. Quais são os principais locais de surgimento dessas tromboses? 90% dos casos das tromboses são nos membros inferiores, principalmente em pernas. Um pouco de relação a mais no lado esquerdo, mas não tanto, mas o principal é isso, 90% são nos membros inferiores. Perfeito. E quais são os principais fatores de risco? Eu já citei aqui o fator genético, né? Mas qual é a importância do fator genético? Hoje, um dos principais que a gente tem é cirurgias de longo tempo de cirurgia, né? Cirurgias longas, cirurgias que têm uma limitação no pós-operatório muito grande, como cirurgias ortopédicas, né? E genético, sim, é um fator importantíssimo. Cigarro, uso de hormônio, o não fazer atividade física, ou mais do mesmo a gente falando de novo, né? Sempre doenças crônicas, doenças maiores, tem tudo isso, né? Mas hoje, para a trombose, o principal são as cirurgias longas, a limitação no pós-operatório, que é o paciente que ficou muito debilitado, ficou muito tempo deitado, muito tempo acamado, né? Junto com o genético, junto com o uso de hormônios. Exato. Como a gente fala, né? Nenhum, como você citou em outro que a gente gravou, é como se fosse um acidente de avião. Várias coisas têm que acontecer para surgir, né? Não é um fator só isolado e pronto. Exato. Porque o vaso, gente, ele passa ali, né? O sangue passa por dentro desse encanamento. Dentro desse encanamento tem a parede desse cano, tem o sangue em si, o líquido em si, e tem os sedimentos, a parte sólida do sangue. Então, várias coisas têm que acontecer para obstruir aquilo ali, porque é um fator de proteção, né? Exatamente. Para ter essa trombose. E o uso de anticoncepcionais e hormônios interfere? Sim. O anticoncepcional é provado que ele aumenta em 2 a 4 vezes a chance de ter trombose, principalmente o estrogênio. Porque o estrogênio ele vai ter uma alteração na parede das veias e também, principalmente, ele aumenta a viscosidade sanguínea, tanto o estrogênio quanto a testosterona, tá? Então, para reposição, né? Mas então, os anticoncepcionais, 2 a 4 vezes aumenta a trombose, principalmente os que têm estrogênio. Os anticoncepcionais só com progesterona, não tem nenhum estudo que prova, que mostre, né, que ele é um fator de risco agravante maior. E os estrogênios, lógico, quanto maior a dose de estrogênio, maior é o risco de ter trombose ou anticoncepcional, porque o anticoncepcional vocês têm hoje uma gama enorme, né, de tipo de quantidade e dose de estrogênio. Então, quanto maior a dose de estrogênio, maior é o risco.
Beleza. Mas não isoladamente, como a gente já falou, Não, né? normalmente não Óbvio, é aumenta a chance. só o uso anticoncepcional que vai... Não, ele é mais um fator. E eles costumam dar sintomas ou é assintomático? Quais são os principais sintomas no caso de A trombose, trombose? muitas vezes, ela é rara não ter sintomas. Ela normalmente ela tem sintomas. Normalmente a trombose pequena pode passar despercebida quanto a sintoma. O sintoma principal e clássico é o inchaço, a dor localizada no membro, o músculo parece que ele está inchado, você palpa, a gente chama que um termo que a gente usa que é um empastamento, né? Que você palpa ali o músculo, ele está endurecido. Então, esse é um típico sintoma em uma dor. O paciente vai referir, dói, cada dia está pior, e o inchaço, cada dia está pior. E é um inchaço que, assim, que ele dormiu, acordou e não desinchou. Continuou inchado. E uma coisa importante é que é assimétrico, né? Que ou Sempre seja, é um membro. um membro específico. Um Que às vezes pode ser uma diferença de varizes, às vezes pode dar dor. É bem diferente os sintomas, né? Porque ela vai melhora quando a pessoa a dorme, trombose né? é uma dor muito mais súbita, né? Assim, a varize não, aquela dorzinha, comecei a sentir, a varize não. A trombose é algo mais súbito, é localizado, é um membro, normalmente é um lado só, ele vai aumentando, a cada dia tá pior. A varize já é mais simples, uma dor mais leve nas duas pernas, dormiu com a perna para cima, melhorou. Então, são esses os sintomas diferentes. E essa da dor muscular? Às vezes a pessoa pensa assim, é que eu caminhei demais, eu fiz algum exercício errado. Como que ele diferencia da dor muscular? São sempre a disputa, né? Vai sempre ficar nessa dúvida, né? Mas a dor muscular normalmente é os dois membros, é difícil pegar um só, a não ser que você forçou, machucou errado. A dor da trombose, ela, como eu falei, ela é uma dor mais súbita, progressiva, tem um inchaço importante, ela tende a ir piorando com o passar dos dias, a dor muscular normalmente tende a ir melhorando com os dias, mas a grande maioria precisa de uma avaliação precisa para definir. É certo. E como é feito o diagnóstico, né, da trombose? Óbvio que você vai desconfiar do ponto de vista clínico, né? Tem uma avaliação clínica e ali você já vai ter uma suspeita muito grande, né? Mas como que é feito o diagnóstico? A avaliação clínica é primordial, né? Tem que ter. Com essa avaliação, a gente muitas vezes já consegue praticamente detectar a trombose. Os estudos mostram que, fazendo todas as avaliações e critérios específicos, chega a 70% de chance, só no exame clínico você já falar, é ou não é. Mas o que bate martelo mesmo hoje para as tromboses é o ultrassom com Doppler. Muitas vezes já feito na mesma hora com o cirurgião vascular, não passou em consulta, já faço, se possível, né, já faço na hora o ultrassom, mas o ultrassom com Doppler é o principal exame hoje para fazer diagnóstico de trombose. Alguns casos específicos, tal, você pode pensar também em exames laboratoriais ou exames de imagens mais elaborados como tomografia. Mas a trombose mais frequente é membros inferiores, que a gente já falou. Em membros inferiores, o exame padrão ouro é ultrassom com Doppler. Perfeito. E essas outros sintomas, porque a trombose mais comum é essa de membro inferior das pernas, mas pode ter trombose a nível abdominal, então você tem que ter... Sim. Eu sempre falo que, muitas vezes, medicina ele é um processo de investigação, né? Você vai desconfiar, você tem que ter uma boa história clínica ali para outros tipos de trombose, para você desconfiar disso, com um bom exame físico, com uma boa avaliação, para você ter um grau ali de desconfiança que possa ser também. E a trombose, uma coisa que todo mundo fica com muito medo, né? Uma trombose na perna é algo muito benigno. Se você diagnosticou e começou a tratar, pronto, mas ela tem um risco, lógico, muito grave, que a gente falar isso que existe, que é a embolia, né? Que é soltar um trombo de lá e ela pulmão, isso é mais gravíssimo. Mas assim que diagnosticou, começou a tratar, ótimo. Agora, existem outras tromboses que você pode ter em toda a parte do corpo, por exemplo, a região intestinal, abdominal, você tem uma trombose de uma veia que vai para o rim, vasos mais importantes, essas são mais graves, né? E a trombose, como você já falou, pode ser em qualquer área do corpo. Exatamente. E até era a minha próxima pergunta. Quais são as principais complicações, né? Quando você... Claro, se você começa a tratar precocemente, essas complicações vão ser evitadas. Mas caso você não trate ela adequadamente, quais são as principais complicações? A principal é isso que a gente já falou, da trombose na perna, é a embolia. A embolia pulmonar. Isso é soltar um fragmento, um coágulo, um pedacinho do coágulo que está lá na perna, ele migra todo e vai lá para o pulmão. E aí, dependendo da quantidade desse coágulo, pode ser algo até assintomático, que é muito comum, como pode ser algo grave e fatal.
Exatamente. O que acontece, gente? Se esse êmbolo vai pro pulmão, se ele é de grande monta, o pulmão ele não consegue oxigenar de forma adequada o sangue, né? E você pode começar a ter falta de ar, a depender se essa quantidade de êmbolos foi muito grande, pode ter uma repercussão no coração. Então, ela pode ter consequências muito graves e é uma das causas de Ele mortalidade. sai, ele forma como uma rolha. Ele fez uma rolha, essa parte do pulmão, o pulmão é uma árvore. Imagina essa árvore, você fez uma rolha num cantinho, aquela ponta toda morreu, está sem circulação. Se pegou uma rolha grandona que pegou um pulmão inteiro, imagina a repercussão que pode dar. Exatamente. Pode Casos ser graves mesmo. Exatamente. E como é feito, né, esse tratamento da trombose de forma mais aguda? A primeira coisa que a gente tem que fazer, assim que diagnosticou, é o anticoagulante. Hoje a gente tem anticoagulantes muito modernos, melhores, então é usar a anticoagulação. Aí o vascular que vai definir, existia antes somente alguns tipos que era mais complicado, só injetável, mas hoje a grande maioria das vezes a gente consegue somente com esses anticoagulantes orais, são mais fáceis, está acessível praticamente para todo mundo hoje, então, e tem uma recuperação muito boa. O anticoagulante injetável, por exemplo, você já vê, você injetou, em pouquíssimos minutos, ele está na corrente sanguínea, está pronto. O oral, mais ou menos 2 horas. Você ingeriu, você está anticoagulado. Passou primeiras 24 horas, que é o maior risco, esse trombo começa a formar, que a gente chama de agregar e ficar mais grudado já no local e não vai ter mais risco. Então, com a anticoagulação, você já está mais tratando e protegendo. Além disso, eu sempre recomendo, depende do grau da trombose, da região onde pegou a trombose, repouso, de acordo com a extensão dessa trombose, o tempo de repouso vai ser definido, porque é uma trombose localizada, pequena, 24, 48 horas, 3 dias, para a gente estar bem. Ah, não, é uma trombose que pegou a perna toda, ele vai ter que ficar em uma semana, mais dias de perna para cima, quietinho, ficando em casa de repouso. Sempre recomendo o uso da meia elástica, porque ela ajuda muito nesse inchaço das pernas com a meia. Então, porque você imagina, tá uma rolha lá em cima, o sangue lá embaixo querendo vencer essa bomba hidrostática da gravidade. Nada mais aqui, melhor que ajudar ele, Uma né? bomba. E até uma das complicações, né, Du? Você pode falar um pouquinho disso, local, né? Porque existe essa complicação de embolia, que é esse pedacinho soltar, né, ir pro pulmão, outras regiões do corpo, mas existem riscos de complicações locais, né? A gente, hoje em dia, vê bem menos isso, eu não sei o que você vê, mas de síndromes de inchaço muito grande da perna, e às vezes interferir até na circulação arterial ali daquele quando uma membro. trombose muito extensa, né, que pega muito todos os vasos, pega a circulação colateral, você não tem mais onde drenar, essa perna fica tão inchada que ela comprime as artérias, não as artérias principais, mas as artérias menores, e isso tem sim, pode ter necrose de pele, insuficiência periférica na perna, arterial na perna junto, e tem alguns casos de risco de perda de membro. Eu já vi isso. Hoje é bem mais difícil, mas eu já sou antiga. Exato. Então, assim, é porque antigamente o paciente não ia ao tratamento, né? Hoje, com acesso à informação, isso que a gente consegue, isso é bom, né? Porque quanto mais informado você é, mais chance de você ter resultado de se salvar. Então, com isso, muitos procuram um tratamento mais rápido, tratam mais rápido, evitam mais também ter trombose. Então, hoje em dia, hoje se vê menos isso. Exatamente. E aí, o tratamento seria esses anticoagulantes, que na maioria das vezes você começa a usar e ele já tem uma atuação muito rápida. E em alguns casos, você precisa internar todo o paciente, dá para fazer ambulatorial? Hoje, com esses anticoagulantes orais, normalmente a gente interna pacientes que estão muito sintomáticos. Né? Ou que você vê que é uma trombose muito extensa, ou um paciente que é muito frágil, um paciente mais idoso, com uma comorbidade já maior, que você está com medo dele já ter alguma coisa e descompensar muito mais fácil. Mas uma trombose hoje localizada na perna ou um paciente com poucos sintomas, você evita uma hospitalização, porque ele vai ter mais risco. Né? Muitos pacientes não entendem que ele está no ambiente hospitalar, ele também está exposto a risco. Então hoje, se a gente puder não internar, é melhor. Então essas tromboses com pacientes que estão pouco sintomáticos, não interna não, tá? Vai tomar um anticoagulante, vai ficar acompanhando, porque o tratamento é esse. Ah, ele tem algum sintoma, estou com muita dor, estou com um sintoma que eu já estou desconfiando que possa ter algo a mais já, uma embolia, o início de uma embolia leve. Aí não, esse paciente é internado na hora, emergência para UTI, para ter uma recuperação. Mas hoje, a cada dia, a gente está internando menos.
A gente também. No início nosso, a gente internava todo mundo. Uhum. Era internação, 5, 6 dias 5, internado. 6 dias. Hoje, não existe. Internar é raro do raro. É só pacientes que estão ou com muita queixa, ou um paciente mais frágil. E esse anticoagulante, gente, ele vai dissolver, né, esse trombo que se formou para refazer o fluxo ali naquele vaso, né? E aí não o objetivo, assim, que a gente quer, o principal foco principal do anticoagulante, não deixar essa trombose aumentar. Esse é o principal ponto, né? Porque o trombo, ele tende a ir cada vez aumentando mais se você deixar lá. Então, o anticoagulante já vai inibir isso. Com o tempo, o corpo vai absorvendo isso para recanalizar esse vaso. Só que o corpo sozinho não dá conta. Então, por isso que ele precisa do anticoagulante, para que não vá ficar coagulando e o corpo absorvendo, o corpo não vence isso. Então, o anticoagulante serve para isso, para não deixar esse trombo aumentar. E aí o corpo vai recanalizando. Por isso que precisa de um tempo de tratamento. E qual é esse tempo? De acordo com o tamanho e a extensão da trombose. Hoje, tromboses pequenas, que são as tromboses infrapatelares, quer dizer, abaixo do joelho, então tromboses musculares pequenas, um mínimo de 3 meses de anticoagulação. Tromboses maiores, que já pegou perna, coxa, né, tá na femoral, essas é no mínimo 6 meses. E aí, dependendo do caso, hoje a gente está acompanhando cada vez mais isso, tem muitas correntes muitos estudos que mostram que você tem que estender esse tratamento a mais e sempre investigar o genético. Isso. Porque quando tem o genético junto, ele quer dizer que ele vai ter uma predisposição muito grande de ter uma nova trombose. E aí você tem que investigar tanto ele, o paciente, quanto familiares, né? Porque a genética é genética. Então tem que investigar tudo isso, porque algumas vezes o paciente vai ter que tomar anticoagulante por um longo tempo. Isso, porque assim, o tratamento vai impedir as complicações agudas, que ele aumente e recanalizar aquele vaso, mas ele também vai querer evitar novos episódios. Exatamente. Então essa investigação, por que aconteceu a trombose, né, do componente genético, algumas vezes está meio escancarado, né? Fez uma viagem mais longa, ficou muito tempo repouso. Mas, mesmo assim, como a gente falou, não acontece só por um motivo. Então, a investigação do componente genético... O paciente que... eu operei o meu joelho, fiquei 15 dias na cama, tive trombose. Você não, teoricamente, nem precisa ter uma avaliação. Mas tive uma trombose sem fator de risco que detectou nenhum, assim, não viajou, não teve cirurgia, nada. Esse tem que investigar, tem que ter uma avaliação. E assim, muitos pacientes que a gente manda para avaliação, faz a avaliação completa com hemato, tem a incidência, chega a quase 30% dos casos, não detecta fator nenhum. Mas esse paciente tem trombose de repetição. Então, ainda temos que evoluir nisso, ainda tem que ter mais... Tem muitas coisas ainda que a gente aparecer ainda. E como aqui o nosso foco é sempre isso, né? Eu vou falar assim que eu vou falar da doença para sempre pensar como evitar as complicações ou mesmo essa doença. Como prevenir e quais outros fatores, qual a importância da hidratação, de outros fatores que são importantes na prevenção de trombose. A hidratação é muito importante porque fluidez do sangue, né? A viscosidade sanguínea é um dos fatores que a gente tem hoje, a gente aprende, que é a tríade de Virchow, que é a viscosidade, né? Então, é um dos fatores, são 3 principais, né? Que é a lesão arterial e a estase venosa. Então, a viscosidade sanguínea aumentada, então, não hidratação, você não tomar água como deveria, não ingerir isso, tem uma maior chance de você formar coágulo. Você não fazer atividade física regular, você fumar, então quer dizer, você ter hábitos não saudáveis, tudo já vai conta e aumenta seus riscos. Exato. E eu perguntei até especificamente da hidratação, porque também um grupo de pessoas que são muito saudáveis, mas que algumas vezes não se atentam a isso, pacientes que fazem muito exercício. Eu já tive um paciente que estava num pedal bem longo, né, de hidratação. Às vezes a gente sabe que tem os extremos, tem o sedentário e tem aquele que é o fanático por exercício, que vai ali superando os limites do corpo, que também muitas vezes não é indicado. E daí ele passou o tempo, ficou sem água e continuou pedalando. E ele tinha outros componentes ali, mas ele acabou tendo uma trombose durante o pedal. Era atleta, óbvio, mas ele teve embolia pulmonar, porque ele ficou dias ali achando que era só cansaço, enfim, outras coisas. Então, a importância da hidratação em todas as situações, né? Que é fundamental. E o que deve ser feito, por exemplo, em viagens longas? O que eu devo fazer nesses períodos para evitar viagens longas que a gente fala, viagens aéreas longas. E o que é uma viagem longa? Normalmente viagem aérea longa, acima de 4 horas, a gente tem um risco maior. Acima de 6, bem maior ainda. A partir de 4 horas,
você já tem um risco. E aqui que é a recomendação que eu sempre falo. Meia elástica, para todos, tem que usar, é a recomendação. Bastante água, ingerir bastante água, então tem que ter essa ingestão de líquido. Não usar bebida alcoólica, nem pré, nem no durante o voo, viagem, e não usar roupas apertadas. Essa é uma recomendação que a gente sempre dá para viagens longas, viagens maiores. E essa coisa de levantar, às vezes... Ajuda, isso sempre ajuda, porque se você tomar bastante água, vai no banheiro. Então, assim, já é um fator, então sempre ajuda. O que não pode é aquele, pegar uma viagem internacional, chega lá, bebe antes de embarcar, bebe quando chega no voo, senta na poltrona e dorme. Exato. É um potencial risco, né? Tanto é que foi mostrado isso já que, assim, quem senta no avião, quem senta no corredor tem menos trombose do que quem senta na janela. Porque tem mais preguiça de levar. Exatamente, não levando. Então, assim, quem está no corredor, normalmente já sabe, ele pega corredor, porque ele vai no banheiro, porque ele levanta. Então, assim, isso já foi mostrado. Então, tem que fazer isso. Não beber, usar meia, bastante água e caminhar, lógico, não vou junto. E acaba que o álcool, ele é um fator de desidratação, Exato, tá? Ele inibe, né? Uhum. Ele causa desidratação, então isso acaba contribuindo para aquela tríade, né? E qual é o papel aí da alimentação e dos exercícios na prevenção dessas tromboses? A alimentação, assim, a gente não tem um alimento específico, né, que vai usar, que vai prevenir e tal, não existe. Alimentação saudável que a gente fala, né? Tem o que a gente vai falar, vamos evitar alimentos de derivado muito de vitamina K, porque vai ter são óleos, margarinas, coisas, porque vai alterar também a sua alimentação. Vamos prevenir alimentos que têm vitamina C, porque fortalece a parede dos vasos. Fortalece, ajuda, mas não é só isso. Não é isolado. Não é isolado. Então, assim, é alimentação saudável. Ponto. Com ela, você vai controlar uma gama de doenças. E para atividade física regular também, controle do peso, né? Evitar esses longos períodos sentado, longos períodos em pé, essas viagens longas, trabalhos muito numa posição só. Então, esses são os piores problemas que podem te causar depois. E as próprias varizes, elas predispõem à formação dessas tromboses? Sim, as varizes superficiais, calibrosas, sim, porque vai ter uma circulação mais lenta de sangue, então a estase venosa, quer dizer, o sangue circula mais lento, aumenta a chance de formar uma flebite, que é uma tromboflebite, que é uma trombose dessa veia superficial. Mas as veias superficiais são conectadas com veias profundas. Então, a chance de evoluir para uma trombose é altíssima. Então, varizes pode sim evoluir para trombose. Então, o tratamento adequado dessas varizes, obviamente, vai precoce. É uma prevenção de trombose já. Então, tratar a varize é prevenção de trombose. E o tratamento dessa trombose sempre vai ser um tratamento aí a longo prazo e multifatorial, né, Edu? Porque vai ter ali o vascular, vai ter a investigação com o reumato também da causa genética, né, que sempre vai ser importante. Isso, a gente sempre encaminha o hemato, você está vendo. Muitas vezes, dependendo do caso, se ele tem uma embolia, tem um acompanhamento com o pneu junto. Dependendo do grau da embolia, com o cardio também, porque tem uma repercussão cardiológica junto. Então, é um paciente que tem que ter um acompanhamento multidisciplinar, sim. Perfeito. E acho que é isso. Você gostaria de falar mais alguma coisa que você julga importante aí de dicas e recomendações na prevenção dessa trombose? A trombose é uma doença muito prevalente hoje no Brasil. Então, assim, só o que eu falo é tenha um hábito saudável, faça uma atividade física, tenha um acompanhamento periódico com seus médicos, sigam as orientações dele também, não adianta só acompanhar e sair de lá e não fazer nada. Então, que isso, as chances de evoluir para algum problema diminuem muito. Não vai ter um zero, não existe zero, mas as chances vão diminuir muito mesmo. Eu acho que a gente evoluiu bastante também, assim, nas questões perioperatórias, né, de cirurgião, porque existe uma mobilidade hoje cada vez mais precoce, acho que as pessoas... Uns cuidados muito maiores hoje, a gente tem as cirurgias maiores que a gente faz, usa-se meia no intraoperatório, o paciente usa os compressores pneumáticos na UTI, o paciente sai de alta usando o anticoagulante. Então, hoje, com a informação, esses pacientes estão muito mais orientados. Nós, médicos, a cada dia, a gente também evoluindo nisso, fazendo mais essas orientações, esses acompanhamentos nos pós-operatórios, tá? Cada vez as chances diminuem muito, né? Então, vários colegas hoje que mandam já para o vascular, cirurgia ortopédica, cirurgia plástica, encaminham para o vascular pegar aquela orientação que a gente já manda, como definir, como fazer no pós-operatório, diminuiu muito mesmo os casos de trombose. Perfeito. E é isso.
Gente, a trombose, ela depende de vários fatores e sim, tem uma predisposição genética, deve ser investigado e isso de forma adequada, porque existem doenças que aumentam essa predisposição. Entretanto, tem duas dicasinhas que são fundamentais para você minimizar esses casos, esses possíveis complicações, que é a mobilidade adequada e a hidratação. Essas coisas vão ser fundamentais para evitar essa complicação. E, Du, eu queria te agradecer. Deixa aí suas redes sociais para a galera continuar tendo informação de qualidade, mandar dúvida, mandar pergunta para você. Qual é? Legal. Não, obrigado pelo convite mesmo. Uma honra estar aqui no seu canal. Tem o Instagram, que é @eduardarolde_vascular. Tem o site meu também, que é www.eduardarolde.com.br. Lá no Instagram também tem vários posts, já fiz alguns sobre trombose, sobre o uso de meia, tudo. Então lá tem bastante informações que eu acho que vale a pena olhar e seguir. Perfeito. E aí, gente, vocês viram? Alguém vai fazer uma viagem longa e vai viajar para fora, vai fazer uma viagem longa, manda esse vídeo aí que pode ajudar a evitar ter essa trombose. E curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, isso ajuda a gente a divulgar e a propagar mais esse vídeo. Meu Instagram é doutora Yara Aguiar, Yara com Y, me segue lá nas redes sociais. E esse foi mais um Por Você, de Coração.